Peço a Vossa Excelência que possa aqui relembrar ao plenário do Senado Federal essa questão que foi muito debatida da flexibilização do teto dos gastos. Só para falar sobre proposta de emenda constitucional, PEC 102 de 2019, da seção onerosa da Petrobras. Depois a emenda constitucional, furando o teto também, 109 de 2021, Auxílio Brasil, 44 bilhões de reais. Depois a PEC 113 de 2001, também furou o teto na ordem de quase 20 bilhões de reais. Depois vem a emenda constitucional 114, a famosa PEC dos precatórios, também furou o teto em bilhões de reais. Depois vem a última, que nós votamos aqui, a PEC 123 de 2022, completamente eleitoreira. Foi no dia 30 de junho que nós votamos, que veio aqui para aumentar de 400 para 600 reais, mais 200 reais para o Auxílio Brasil. Sabíamos nós, que apoiamos o presidente Lula, que era eleitoreira, porque foi de última hora. Peço a Vossa Excelência estabeleça a voz. Até dezembro agora. Mas nós votamos com a consciência de que quem está com fome precisa de ter o Auxílio Brasil de 600 reais. Hoje eu ouvi aqui a palavra do senador Flávio Bolsonaro dizendo que essa PEC de hoje é eleitoreira. Só se o senador está achando que ainda tem um terceiro turno, não vai ter não. Lula já ganhou a eleição e nós estamos preparando e votando essa PEC para acabar com a fome do povo brasileiro e restabelecer a possibilidade de investimento para a geração de emprego e renda. Portanto, como a conta aqui, senhor presidente, 200 bilhões de reais de PEC que furaram o teto ao longo do período do governo Bolsonaro. Eu queria pontuar algumas coisas, senhor presidente, senhores senadores e senadoras. É lógico que a proposta que todo mundo está falando dos dois candidatos não é totalmente verídica. Porque se fosse verídica, no orçamento atual que o senador Marcelo Castro é o relator, não estaria R$ 405 reais, e sim R$ 600 reais. Então, esse é um ponto que tem que ser levado em consideração. Esse orçamento que está aí já era para estar os R$ 600 reais se houvesse realmente vontade da atual equipe econômica de manter os R$ 600 reais a partir de janeiro. Quando o candidato Lula propôs R$ 600 reais, mais R$ 150 reais para a criança, é que também o presidente atual começou a fazer o discurso. Na prática, ele teve a oportunidade, senhores senadores e senadoras, já de colocar os R$ 600 reais no orçamento, e não colocou. A segunda questão, não é só o Bolsa Família, Auxílio Brasil, a ajuda, o nome que queiram chamar. É muito mais do que isso. É um ganho real para o salário mínimo que há 4 anos está achatado. É um ganho real que capitaliza o trabalhador para ele consumir e isso gerar emprego e renda no Brasil. Hoje, o que nós temos é salários achatados de todos os níveis, e principalmente daqueles que ganham menos. Temos aqui grandes dividendos que a Petrobras está tendo todo ano, e os investimentos dela não é essa Coca-Cola toda, senador Marcelo Castro. Poderia investir muito mais, principalmente na nossa região, onde tem gás, petróleo, e poderia estar investindo para gerar emprego e riqueza para o Brasil e não faz. Vai além. Nós temos mais de 8 mil obras paradas. Eu ando no meu estado e dificilmente você não tem um município que não tenha casas paralisadas. Agora, o que foi feito no FNDE, nesse atual governo, é o maior crime que já se cometeu e maior estelionato que foi feito em emendas que foram repassadas para prefeitos. Se repassou, se fez uma emenda de 2, 3 milhões para construir uma escola, se repassou 50, 60 mil reais para iniciar a obra, e agora tem obras que já tem 50, 60% dela pronta, o empresário se endividou o comércio no município e não se repassou o dinheiro. É muito mais profunda essa discussão.
Quando o senador Marcelo Castro alerta nós, senadores, e a população brasileira, e aqueles que estão criticando essa PEC, dizer que tem 16,5 bilhões a menos na saúde, em que nós estamos hoje com problemas de falta de vacina, falta de medicamento nas farmácias populares, a quantidade de pessoas sequeladas pós-pandemia que necessitam de medicamentos para poder sobreviver. E eles não têm esse direito. Então, senhores senadores e senhoras senadoras, não é apenas o Auxílio Brasil. Há um passo além disso. Há um passo além da gente recuperar o ganho do salário mínimo do trabalhador. Há um passo além da gente retomar e gerar muito desemprego nessas 8 mil obras que estão paralisadas. Há um passo além em manter o mínimo de dignidade daquele cidadão que está doente e que ia para a farmácia popular para poder adquirir seu remédio. Por isso eu faço um apelo. Não há oposição ou situação. Até porque, senhores senadores, eu vi o presidente Bolsonaro em todos os debates. Inclusive, ele até falava muito no meu nome. Ele fazia questão de citar o meu nome em todos os debates. Isso me honra bastante, vindo dele. Mas eu vi ele dizendo que o PT votou contra o auxílio de R$600. Falou isso em todos os debates. Nós não vamos votar só o auxílio. Nós vamos votar a dignidade de quem precisa de remédio, a dignidade de quem ganha salário mínimo, a dignidade daquele que está precisando de uma escola que não está pronta porque não tem os recursos para ser repassado. Por isso eu faço esse apelo, com todo respeito a todos os senadores e senadoras, nas suas opiniões. Até porque eu, mesmo tendo posições contrárias ao presidente Bolsonaro, não deixei de votar em momento algum qualquer PEC que deu mais de 800 bilhões nesses últimos anos, além do teto para o atual governo. E falar sobre quem vai ser o próximo ministro da Economia, o Haddad é um bom nome, sim. Por onde passou, mostrou competência. Diferente desse que está deixando. Que tudo que ele falou, todas as previsões que ele deu, nenhuma deu certo. Para discutir, presidente. Pela primeira vez na história, em 2010, o Brasil saiu do mapa da fome declarado pela ONU. Infelizmente, não estou culpando A, nem culpando B, mas o Brasil voltou ao mapa da fome e isso envergonha a todos nós. São 33 milhões de irmãos nossos, de irmãs nossas, que passam fome todos os dias. E são 105 milhões de irmãos nossos, de irmãs nossas, que têm insegurança alimentar, que tomam café, não sabem se vão almoçar, que almoçam, não sabem se vão jantar, que jantam e não sabem se vão tomar café. Portanto, senhor presidente e senhores senadores, eu entendo que esse pacto que a sociedade brasileira está fazendo é tão absoluto que o combate à fome não deve estar subordinado a nada, nem a teto de gasto e nem a coisa nenhuma. Mas, para poder chegarmos ao entendimento, baixamos o valor da PEC em 30 bilhões de reais e excepcionalizamos do teto de gasto 145 bilhões de reais, dos quais 70 bilhões irão para o programa Bolsa Família. 6,8 bilhões irão para o aumento do salário mínimo, que há anos não tem ganho real, vai ter pela primeira vez agora. 2,8 bilhões serão para dar o aumento do reajuste do servidor do executivo igual ao do judiciário. 16,6 bilhões é para recompor o orçamento da saúde, que este ano, senador Flávio Bolsonaro, são 16,6 bilhões a menos do que o ano passado.
Isso é maldade do atual governo? Não, é o teto de gastos. Quando nós colocamos o teto de gasto em 2016, desse limite não passa. Só que de lá para cá, as despesas obrigatórias vêm crescendo acima da inflação. Se as despesas obrigatórias crescem e o teto não cresce, qual é a consequência? A compressão das despesas discricionárias, onde está o investimento. O Brasil tem esse ano o menor investimento da sua história. O Brasil vai investir esse ano 22 bilhões de reais. A Petrobras, uma empresa brasileira, vai investir 3 vezes o que o Brasil vai investir. São Paulo, o único estado brasileiro que não se notabiliza por ser um estado investidor, porque o percentual de investimento de São Paulo é muito baixo, vai investir igual o Brasil. É isso que nós estamos falando. Falta dinheiro para a merenda escolar. Nós estamos vendo, a televisão está mostrando, as pessoas dividindo um ovo para dar para as crianças. Gente, nós estamos numa das maiores economias do mundo, terceiro maior produtor de alimentos. Não, tudo tem limite. Então, para a gente fazer, para trazer o Brasil aos eixos. E digo aqui, senhor senador Flávio Bolsonaro, qualquer que tivesse sido eleito presidente da República, ou Lula, ou vosso pai, ou a Simone Tebet, ou a Soraya Tronic, nossas colegas aqui, nós estaríamos votando a mesma PEC aqui, porque não há como atender aos R$600 que seu pai prometeu, aos R$1.400 do salário mínimo que o seu pai prometeu, se nós não tivéssemos votando uma PEC aqui, não tem de onde tirar o recurso. Não estou acusando ninguém, não. Estou falando o que é óbvio e que nós precisamos atender. Agora, o Brasil teve, o ano passado, 352 bilhões de excesso de arrecadação. Esse dinheiro foi todo para o serviço da dívida. Este ano há uma previsão, senador Amin, de 270 bilhões de excesso de arrecadação. O que é que nós estamos pedindo nessa PEC? Que uma fração pequena de 23 bilhões de reais venha para investimento e os 250 bilhões vá para o serviço da dívida. Eu acho que quanto a isso, todos estamos de acordo. Se são 145 bilhões de reais que nós vamos abrir no teto, 70 para o Bolsa Família, sobram 75. Se nós botarmos o aumento do salário mínimo, o aumento do servidor, vai para 80, sobram 65 bilhões. Só a saúde, senadora Zenaide, nós vamos precisar de mais de 20 bilhões. A educação, 10 bilhões. O programa habitacional, outros 10 bilhões. O DENIT, 10 bilhões. Pronto, chegamos aos 65 bilhões de reais. E não estamos falando da Lei Paulo Gustavo, não estamos falando da Lei Aldir Blanc, não estamos falando da ciência e tecnologia, não estamos falando da cultura, não estamos falando do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, não tem dinheiro para nada. Então essa PEC visa atender ao Bolsa Família, a ação social, e visa recompor o orçamento minimamente naquilo que é imprescindível, indispensável para o Brasil continuar funcionando o ano que vem. Por que 2 anos, senador Amin? Porque se nós votarmos a excepcionalização só por 1 ano, quando chegar em abril do próximo ano, o próximo presidente será obrigado a enviar para este Congresso a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária. Se não está excepcionalizado 2024, como é que ele vai mandar a LDO? Se nós não sabemos como é que vai ficar 2024. Para isso, então, seria necessário aprovar uma nova PEC entre janeiro e abril, o que me parece um contrassenso. Nós estamos aprovando uma PEC agora em dezembro, de janeiro a abril. Então, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o que há aqui é responsabilidade com o país, é responsabilidade com a ação social e responsabilidade com o equilíbrio fiscal. O ex-ministro Nelson Barbosa, que
que foi ministro do Planejamento, que foi ministro da Fazenda, que tem autoridade, disse: o orçamento, e tem os números que provam, o orçamento deste ano corresponde a 20% do PIB brasileiro. Se nós colocarmos os mesmos 20% no orçamento do ano que vem, nós vamos aumentar o orçamento do Brasil em 136 bilhões de reais. Quanto nós estamos aumentando? 145. Então, quem é que vai estranhar isso? O percentual que nós estamos praticando, senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, é o mesmo percentual que nós estamos propondo para aplicar no primeiro ano do governo do senhor Lula da Silva. Quem é que pode estranhar isso? Não há nenhuma estranheza. É o mesmo tratamento que nós estamos pedindo para o próximo governo, é o tratamento que nós demos aqui a este governo que está findando. Muito obrigado.